Olá, seja bem-vindo de volta, eu sou a Tati Machado e hoje a gente vai bater um papo sobre ser fã. Você nunca foi fã de ninguém, provavelmente não entende esse sentimento intenso e arrebatador que é admirar a arte alheia. Mas felizmente eu já fui muito fã de alguém. Na verdade eu ainda sou muito fã de alguém. E esse é um sentimento muito louco que não tem explicação e que transborda da gente de um jeito assim inexplicável, sabe? E existem vários tipos de fãs por aí. E durante a minha adolescência eu fui a fã louca que ia atrás dos ídolos, que seguia, que se hospedava no hotel e viajava. E a minha vida girava em torno dos meus ídolos. E foi muito intenso. E eu lembro que todo mundo dizia que era uma fase que ia passar, que eu ia crescer e ia deixar isso pra trás. Só que na verdade eu não deixei isso pra trás. Só o que mudou foi a forma como eu expresso esse meu amor. Quando a gente cresce, as prioridades mudam e aí a gente tem que mudar também, né? Só que eu não deixei de admirar quem eu admirava e eu continuo apoiando cada um deles. E caso vocês ainda não saibam, eu tô falando do RBD, que atualmente são, né, os ex-RBDs. E eu continuo apoiando cada um deles. Só que eu não tenho mais aquela disposição, aquele tempo e aquele empreendimento que eu tinha durante a minha adolescência. Durante a minha adolescência eu não precisava me preocupar com trabalhar, com ser adulta, com nada disso. Então era muito diferente a forma como eu lidava com o meu fanatismo, com o meu sentimento de fã. Mas eu vim compartilhar com vocês um pouquinho do que sobrou da minha coleção de fã. O meu quarto, gente, ele era tomado de pôsteres e de colagens e de revistas, enfim, era tipo abarrotado de coisa. Eu respirava RBD 24 horas por dia. Inclusive, graças a RBD, eu comecei a falar muito bem espanhol. E aí, quando eu cheguei num curso para conseguir tirar meu diploma, eu praticamente pulei para o último nível só para conseguir o diploma, porque eu sabia mais do que os professores que estavam ali. Ai, que chique. Mas enfim, como eu disse, a gente cresce, as prioridades mudam. E eu tive que mudar o meu quarto para ele se adequar, né, à minha pessoa adulta, que está em formação ainda, porque eu não me considero assim adulta totalmente. Mas eu tive que me desfazer de muitas coisas também. Eu tinha tipo uma coleção, por exemplo, com todas as revistas Rebelde Oficial. Pra você que não sabe, o RBD, no caso, o RBD não, né? A novela Rebelde tinha uma revista oficial e eu tinha todas. Só que eu não tinha mais espaço, porque além das revistas Rebelde Oficial, eu tinha todas as outras em que eles saíam. Capricho, Tudo Tim, Atrevida, e sei lá, tudo que saía eles eu comprava. E aí, quando eu comecei a publicar meus livros, eu precisei de espaço para estocar os livros. E aí eu tive que me desfazer de boa parte da minha coleção. Foi muito sofrido, foi muito doído, mas foi por uma boa causa. Ainda assim, eu guardei muitas coisas que são importantes pra mim e que me marcaram de alguma forma. E agora eu vou iniciar esse momento nostalgia com vocês, compartilhando um pouquinho da minha coleção. Bem, de revista, eu tinha uma caixa desse tamanho, lotada, e a caixa até era de RBD. Eu lembro que eu fui pra 25 de março com a minha irmã, quando eu tinha uns 16 anos, e eu comprei uma caixa enorme pra estocar tudo. Eu não tenho mais a caixa e eu não tenho mais todas as revistas, mas essas aqui são as que eu consegui salvar. Não são muitas, mas todas elas têm um valor muito sentimental pra mim. Como eu disse pra vocês, eu guardei várias edições da Rebelde Oficial. Essas aqui. Essa tem a Dulce na capa e é especial RBD no Brasil, então eu tinha que guardar ela, obviamente, né? Esse aqui, que tem Mia e Miguel na capa, que, tipo, eu era muito traumada neles. Então, antigamente a gente falava traumada e hoje em dia as pessoas usam chipada, sei lá. Não sei como é que vocês falam. Mas traumada é isso, tipo, é você ter
um amor por esse chip, entendeu? Então eu era muito traumada em mim e Miguel. E guardei essa capa porque eu acho essa foto linda. Essa aqui também eu guardei porque eu adoro esse photoshoot deles, que eles fizeram quando gravaram o clipe México, México. México, adoro. Vamos, vamos. Como eu disse, eu era muito traumada em mim e Miguel, então também guardei essa aqui com a foto do último capítulo em que eles se beijam. E eu guardei mais algumas rebeldes oficiais, mas elas estão perdidas aqui. Mas enfim, outra que tipo, eu não podia me desfazer de maneira nenhuma são... Deixa eu botar essa aqui. As edições que a Capricho fez especial de RBD. Elas eram apenas maravilhosas. Capricho, obrigada. Vocês fizeram parte da minha adolescência, não só por causa de Rebelde, tá? Essa aqui, que tem essa foto maravilhosa da Dulce. Essa foto foi tirada no making off de RBD Live Hollywood. E eu adoro esse DVD, é tipo um dos meus preferidos. Essa aqui, que é com uma foto de quando eles vieram pela primeira vez no Brasil, que infelizmente foi quando aconteceu aquela tragédia, algumas pessoas morreram pisoteadas. Não é um bom momento pra se lembrar, assim, mas isso aqui marcou a vinda deles pra cá e eu não consegui me desfazer. E essa edição especial com a foto de quando eles gravaram Nuestro Amor, o clipe. Eu adoro essas fotos. Então essas 3 edições da Capricho especial de Rebelde, eu não pude me desfazer de maneira nenhuma. Aqui tem mais algumas rebeldes oficiais. O Christopher também era um dos meus preferidos. Na verdade eu amava todos, assim, sabe? Mas, enfim. O Christopher era meu crush da adolescência. E eu sonhava em dar uns pegas nele. Quem não? O que mais que eu tenho aqui? Essa rebelde oficial aqui não poderia nunca ter sido desfeita, porque, gente, Dulce, Maite e Christian num passeio casual pelo Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, eu gosto muito das revistas que tem imagens de photoshoot, sim, mas as que tem essas fotos espontâneas que a gente não vê tanto na mídia são as melhores. Então, essa rebelde oficial aqui vai ser, tipo, eterna na minha coleção. Tem aqui, ó, um exemplo de que eu comprava tudo que tinha RBD. Revista Viva, que nem era uma revista que eu lia, porque, sei lá, não era do meu interesse. Mas aí tem aqui assim, show RBD, aí eu ia lá e comprava, porque eu sou dessas. Outra coisa, essa revista aqui não tem nada, né, de RBD na capa, não tem nenhuma matéria sobre o RBD, mas tem a Dulce num anúncio da Garnier. Que maravilha. Eu fui pra Miami quando eu tinha 16 anos. E aí eu parei no aeroporto de Miami e comecei a folhear umas revistas. E aí eu vi a Dulce no anúncio da Garnier. E assim, aqui no Brasil não era muito comum nenhum deles sair em anúncio. Então eu fiquei tipo, ai meu Deus! E eu trouxe a revista para casa. Tem mais uma, tinha Maite ou Anaí também, se eu não me engano. E aqui. E tinha a Anaí também, para a Andrea. Ela fez várias fotos pra essa marca de sapato na época. E as fotos eram incríveis e eu queria, tipo, ter comprado todas as revistas em que ela saiu, mas não foi possível. Além das revistas Rebelde Oficial que eu mostrei pra vocês, eles tinham uma coisa muito inteligente, né? Porque eles sabiam que a gente comprava tudo, então eles faziam várias coisas oficiais. Tipo isso aqui. Isso aqui era uma mini revistinha que custava 99 centavos. E aí você abria e era um pôster. Tcharam! E esse era um dos posters que estavam colados na minha parede. Prova disso é que tá com durex. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá com durex nas pontinhas, porque ele enfeitava a minha parede. Eu tinha vários desses, vários. E aí, como eu digo, eles não cansavam. Aí tinha outro modelo de revista oficial, que era essezinho aqui, ó, pequenininho, que basicamente vinha umas fotos e, tipo, curiosidades sobre eles, que eu sabia todas. Tipo, quantos metros a Mike tem? 1,60, todo mundo sabe disso. Então, enfim, eu tinha também essas versõezinhas pockets, que eram mais uma desculpa pra arrancar dinheiro da gente, eu sei bem disso. Então, tem mais revista aqui, mas eu não vou mostrar uma por uma. Esse era... Caiu. Esse era um pôster que também tava pendurado. Esse da Roberta também era um pôster que tava pendurado. Enfim, eu tinha muitos pôsteres pendurados. Esse aqui, olha, é super especial, que foi uma amiga minha, essa amiga aqui,
A Renata, ela ela é casada com um cara que fez o RBD Live em Brasília. E ela sabia que eu gostava muito do Christopher, então ela fez uma montagem com todas as fotos que ela tirou do Christopher pra mim. E eu guardo com muito carinho. E, gente, vocês acham que o meu dinheiro investido em banca acabou por aí? Não! O que eu também fazia questão de comprar eram uns álbuns de figurinha. Sim, eu comprava, eu juntava. Todo domingo eu ia na banca, onde era o ponto de encontro lá com os jovens. E geralmente eu e mais algumas amigas, ou uma amiga, na época era mais a Luíse, que dividia o fotolog comigo. Sim, nós tínhamos um fotolog de RBD que se chamava Sempre Rebelde. Era pra toda novela, na verdade. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4 álbuns de figurinha do RBD. Bom, eu não lembro exatamente a ordem, mas eu vou tentar. Eu sei que esse aqui foi o primeiro álbum. E também, gente, foi o primeiro álbum que eu completei na minha vida. Tipo, eu nunca tinha completado um álbum, eu sempre desistia no meio. E esse eu completei até o final. Não ficou faltando nenhuma figurinha para contar história. É muito lindo, né? Eu completei esse álbum e eu fiquei muito feliz. Antes desse, eu só tinha tido o álbum de Chiquititas e, tipo, eu comprei 5 figurinhas e enjoei. Esse eu completei. Esse aqui é um álbum da segunda temporada, só que ele não era bem de figurinhas, ele era tipo de fotos, de cards, assim. E também está completo, foi o segundo álbum que eu completei na minha vida. O que a RBD não fazia com a gente, não é mesmo? Então assim, ó, eu completei de todos, tudo beautiful, tudo maravilhoso, até o final completinho. Eu não sei qual foi o terceiro e qual foi o quarto, mas enfim. Esse aqui eu também completei. Que emoção. Muita dedicação, gente, muito esforço. Eu também completei. E não sei se foi o terceiro ou foi o quarto, mas eu acho que foi mais pro final. Porque já tinha imagens de RBD da Família, que foi a série que eles fizeram depois da novela. Então, talvez tenha sido o último e eu não me lembro. Esse álbum aqui, ele é vira-vira. De um lado é assim e do outro é assim. Esse foi o único álbum que eu não completei, com cromos da primeira, segunda e terceira temporada. Eu não completei esse álbum por muito pouco. Tipo, tem umas 2 figurinhas faltando aqui, umas 3 aqui. Tá, nem tão pouco assim. Mas eu não lembro porque eu não completei. Mas, sei lá, né? De repente, se você tiver figurinhas desse álbum e quiser enviar pra mim, eu vou deixar minha caixa postal aqui, porque não ter terminado esse álbum é, tipo, um dos meus maiores arrependimentos. E aí, entramos então na parte de livros. Porque, né, não basta só ter revistas e figurinhas, tem que ter livros também. O primeiro livro que o RBD lançou foi esse aqui, a obra oficial Rebelde. E basicamente era um livro com a história deles e curiosidades sobre os atores, sobre os personagens. E assim, aqui, sendo muito sincero, as informações que estão aqui você também pode encontrar na internet. Mas eu comprei porque eu queria ter na minha coleção. E eu queria ter tanto que eu não me desfiz desse livro e não vou me desfazer. Tem aqui atrás uma foto com vários deles na segunda temporada. Ai, eu adorava esses uniformes, sabe? Eu sempre quis ter um uniforme desse, mas eu nunca vi ninguém fazendo um uniforme desse plus size. Então, talvez esse tenha sido meu maior arrependimento. Mas se você, de repente, tem um uniforme plus size do RBD e quiser me enviar... Não, gente, tô brincando. Mentira, pode enviar. Eu não tinha, mas sei lá, né? A Celina podia ter me emprestado o uniforme dela. Acho que seria bem bom. Não me lembro se teve mais livro do RBD nesse caminho aí, mas enfim, se teve e eu tive e eu me desfiz, eu não sei. Ficou meio confuso, né? Mas a Dulce lançou esse livrinho maravilhoso chamado Dulce Amargo. Basicamente, esse é um livro onde a Dulce divide os seus escritos e o seu caderno com a gente. E ela fez os desenhos, ela escreveu. O livro está todo em espanhol. Sí. Eu lembro que quando lançou no México e lançou no Brasil. Eu comprei a versão em português, mas eu não queria a versão em português, eu queria a versão em espanhol.
E aí, se eu não me engano, esse aqui foi presente de uma ex-namorada. Posso estar enganada? Posso estar enganada, mas eu acho que a minha ex-namorada tinha alguém que ia viajar pro México e aí podia trazer o livro. Foi uma coisa assim. E aí eu me desfiz da versão em português, mas eu guardei com muito carinho a versão em espanhol, porque eu acho que os escritos em espanhol, eles têm mais... sei lá, eles me deixam mais próximo da Dulce de verdade do que ela quis dizer. Mais recentemente, a Universo dos Livros comprou os direitos autorais e lançou uma versão em português com várias coisas diferentes do Dulce Amargo. É claro que apesar de ter o livro original em espanhol, eu também comprei esse porque é vida de fã isso, né? Esse livro tem as coisas traduzidas, tem vários desenhos dela, mas tem uma diagramação bem bonita, bem diferente também, que eu gostei muito. Inclusive, parabéns para o Universo dos Livros. A única coisa que eu não gostei nesse livro foi que eles fizeram um Photoshop muito muito mal feito na cara da Dulce. Então, a Dulce ficou com as bochechas, tipo... E a Dulce tem um rostinho redondo. É isso, é o rosto dela. Não tem nada de errado em ter o rosto redondo. E eu acho que não devia ter mudado. Enfim. O último livro que eu tenho na minha coleção Rebelde é esse Inédito. Pra quem não conhece, Inédito foi lançado depois do fim da banda e reúne fotos de uma fotógrafa chamada Ivone Venegas, não sei. E basicamente é um livro em capa dura que só tem fotos. Muitas fotos, inclusive. E muitas fotos que a gente não tinha visto, porque elas faziam parte do portfólio da Ivone. Então, várias fotos do backstage da novela, várias fotos do backstage da vida deles, né? Tipo aqui, ó, a Ana aí fazendo cabelo com a Dulce e tal. Então, assim, é um livro muito legal, tem várias fotos que a gente nunca tinha visto. E é um olhar diferente, né, sobre RBD, sobre Rebelde. Então, eles na Disney, gente. A única coisa que eu não gostei nesse livro é que tem a Maika, tem o Christian, tem o Ponte, tem a Anaí, tem a Dulce, tem o Alejandro, que era a segurança deles, e não tem o Christopher. Mas fora isso, o livro é incrível. Ele não foi vendido aqui no Brasil, mas assim que vendeu, que as vendas começaram lá no México, eu comprei e tinha uma opção de entregar no Brasil. O frete era absurdamente caro? Sim, o frete era absurdamente caro e o livro também era bem caro. Eu lembro que eu gastei, sei lá, mais de R$200 nesse livro, mas eu não me arrependo. É um dos meus itens preferidos da coleção. E aí agora vem a minha coleção de DVDs. Eu tenho bastante DVD, não tenho todos, gostaria, porém não tenho. Mas eu vou mostrar os que eu tenho pra você. Primeiro DVD que eu tive na minha vida foi o Tour Generación RBD em Vivo, que foi gravado lá no México e foi o primeiro show deles, assim, gravado da vida do RBD. Acho que eles não esperavam fazer todo esse sucesso, mas eles fizeram. E eu tenho duas versões do Tour Generación. Aí vocês perguntam, Tati, você é maluca, você é doente, você gosta de jogar dinheiro fora? Não. Acontece que essa aqui é a versão do Brasil, que tem 15 músicas. Essa aqui é a versão do México, que tem 17 músicas. Nessa versão do México tem 2 medleys de 15 minutos cada. Então, gente, é mais meia hora de DVD com músicas inéditas que nunca vieram pro Brasil. Com medleys de músicas que eram famosas no México e que eles cantaram no início da carreira porque eles tinham poucas músicas. Então eu tenho as duas versões e guardo as duas com muito carinho. Mas eu só assisto a versão do México porque a versão do Brasil é incompleta, não é mesmo? O segundo DVD. O segundo DVD que o RBD lançou, eu não lembro exatamente a ordem, mas em termos de show, foi o RBD Live in Hollywood. Esse é um dos meus DVDs favoritos, porque traz músicas tanto do primeiro quanto do segundo CD. Ele foi gravado no auge do RBD. Eles estão cantando nos Estados Unidos, onde existe uma certa resistência com o público latino, mas eles estão lá em Hollywood. E é uma versão acústica, então as músicas são todas mais calminhas, e é um show intimista, não tem coreografia, não tem nada disso, são só eles e a galera dentro de um teatro cantando e se divertindo. Então, eu gosto muito, muito desse show, desse DVD.
E aí o outro DVD que eu não sabia se vinha antes, ou se vinha depois, ou se vinha, sei lá, junto, é o RBD que há aí detrás, que é esse aqui. O RBD que há aí detrás nada mais é do que o backstage dos shows e da vida deles, né? Eles começaram a fazer muito sucesso, eles estouraram em várias partes do mundo, e aí eles viajavam muito, e eles tinham que conciliar, tipo, de segunda a sexta a gravação da novela lá no México, e sábado e domingo eles iam pra várias partes do mundo. Então esse DVD mostra um pouco dessa rotina mega corrida, mega agitada que eles tinham. E eu amo de paixão esse DVD. Não só porque mostra o backstage, né, que eu acho que a gente que é muito fã, a gente quer saber o que rola por trás das câmeras. Não só por isso, mas porque ele é gravado não. Ele é apresentado pela Carla Cosio, que fazia Pilar em Rebelde. E eu adoro a atriz. Eu sempre gostei muito dela. Então quando eu a vi nesse DVD eu fiquei muito feliz. Meu próximo DVD é o RBD Live em Rio, que marca um momento histórico na carreira da RBD, quando eles simplesmente lotaram o Maracanã. E eles guardam esse show na minha memória até hoje, é muito importante para a carreira deles. Eu estava lá no Maracanã, mas naquela época era meu primeiro show, eu não tinha dimensão do tamanho daquilo. E eu comprei o ingresso na arquibancada verde e era muito, 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 muito longe. E eu quase não consegui vê-los, assim, eu via a cabeça da Dulce vermelha se movendo no palco. E eu fiquei bem triste, mas o show foi lindo, o DVD ficou lindo. E esse é um show que sempre me emociona até hoje, principalmente por ter sido gravado aqui no Rio. Pouco depois veio RBD Tour Celestial et en España. Ele é um DVD duplo, tem 2 DVDs. Esse show é enorme de grande, então eu gosto dele por causa disso. Ele tem várias músicas do primeiro, do segundo, do terceiro disco e do disco em inglês. Ele também tem um backstage, então é bastante conteúdo. E eu adoro o Hecho en España porque eu adoro o Hecho en España porque tem muita música boa. E embora os fãs espanhóis não sejam tão animados quanto a gente, desculpa, mas trago verdades, eles têm uma energia muito bacana e tornam esse show bem bonito, bem incrível. E aí vem esses 2 DVDs, que são os últimos de música que o RBD gravou, e os 2 são gravados no Brasil. Então assim, gente, quero falar nada não, mas assim, de 1, 2, 3, 4, de 6 DVDs que eles têm gravados de música, 3 são no Brasil. Desculpa, tá? Beijo. O DVD de Brasília, o Live em Brasília, ele foi gravado, como eu disse, pela equipe do marido da minha amiga. Mas assim, eu acho que ele fez milagre com esse DVD, sério, porque o show foi muito ruim. Foi muito ruim mesmo. Era um show público que o governo pagou pro RBD ir lá cantar pra comemorar o aniversário da cidade de Brasília. Então, era um show público, era um show de graça. E assim, o som tava ruim, o retorno tava ruim, eles não conseguiam escutar o que eles estavam cantando, eles perderam vários momentos da música, tipo, eles entravam atrasados, ou então o retorno não funcionava e eles cantavam um por cima do outro. Foi uma bagunça esse show. Então eu acho que o pessoal que editou e que gravou esse DVD conseguiu fazer, fez milagre. Porque se você vê o show assim, com vídeos na internet, gente, foi um show bem ruim. Mas tem muitas músicas boas, tem muitas músicas que só tem aqui, tipo No Digas Nada e No Puedo Olvidarte. Eu acho que No Digas Nada pode ser que tenha aqui. Não tem. Então assim, tem músicas muito especiais que só tem aqui, então por isso ele é especial. E o Turnê do Adeus, gravado... não, tá em português. Gravado ao vivo em São Paulo. Como diz o nome, é a Turnê do Adeus, né? Eles fizeram uma turnê para se despedir depois de anunciarem o fim do grupo. Inclusive, quando eles anunciaram o fim do grupo, foi o dia em que eu mais chorei na minha vida. Eu achei que eu ia morrer. Eu estava em aula e eu comecei a chorar e vim embora pra casa. E quando eu cheguei em casa, minha família achou que alguém tinha morrido de verdade. Mas não, era o fim do RBD, que era quase como se alguém tivesse morrido mesmo. E esse show, eu lembro que assim, ele tem um valor muito especial, porque na época que essa turnê aconteceu, a Maite já estava gravando novela, então ela não participou de todos os shows.
O Poncho, se eu não me engano, não participou de um show também, não lembro qual especificamente. E a Maite veio fazer a turnê, quer dizer, eles vieram fazer a turnê no Rio de Janeiro e a Maite não veio. E aí no dia seguinte tinha o show pra São Paulo. E aí eu viajei pra São Paulo pra assistir esse show. E foi muito, muito, muito maravilhoso. Eu fiquei muito pertinho do palco. Então, cara, que saudade, sério. Dá muita saudade, vocês não fazem ideia de quanta saudade dá. E é muito especial esse show pra mim. E é isso. Eu também tenho DVDs deles. Logo em seguida, eles gravaram RBD La Família. Logo em seguida da novela, né? Não do fim do coisa, não do fim da banda. Eles gravaram RBD La Família, que é um seriado que traz eles como eles mesmos. Então, assim, a Dulce é a Du, a Anaí é a Anne, o Christopher é o Uke, o Christian é o Cris, Ponte é o Ponte, o Maite é Maite. E, só que com histórias fictícias, como se eles morassem, como se eles fossem amigos, né? Que cantam no RBD, que são famosos e tal, e as meninas morassem, tipo, num apartamento de cima e os meninos no apartamento de baixo. Ou o contrário, não lembro. E é muito, muito legal. Eu adoro. Ele é todo em espanhol, ele não tem legenda em português, mas não é um problema pra mim. E sempre que eu posso, eu assisto e mato as saudades. E faz muito tempo que eu não assisto, então acho que vou assistir em breve. Além do RBD La Família, eu também tenho as 3 temporadas de Rebelde nesse box. 3 temporadas em 1. Eu tenho... É claro que assim, as versões são bem cortadas, os episódios são super cortados. É uma versão bem enxuta. Eu tinha a primeira temporada, a segunda temporada e a terceira temporada individualmente. Mas eu tinha que escolher, né? Não podia ficar guardando tudo. E aí eu escolhi o box, porque são as 3 temporadas em menos CDs, mais enxutos, mas que mostra tudo. E tem bônus, tem... como é que fala? Galeria fotográfica, tem especial com os melhores beijos, enfim, tem vários conteúdos especiais diferenciados. Então eu fiquei com esse box. E aí aqui são os 3 DVDs com 2 em cada capa. E faz muito tempo que eu não assisto também. Inclusive... Que susto, achei que tava... Inclusive pretendo assistir em breve. Pós-Rebelde, pós-RBD, pós-fim de tudo, eu tenho 4 DVDs, sendo esses dois de música. Esse aqui é o Extranjera, da Dulce Maria, que tem o show dela com pouquíssimas músicas, pra ser sincera. Ele vem, na verdade, o CD Extranjera, e vem um DVD com algumas músicas, 4 músicas gravadas no México, 2 videoclipes e cenas extras, bastidores, enfim. Então, é o primeiro DVD da Dulce e até agora acho que o único. Precisamos consertar isso, inclusive. Esse aqui é do Christian Chaves. Ele foi gravado em São Paulo, ao vivo. Traz o Christian um show super intimista, super aconchegante. Eu assisti esse mesmo show, só que aqui no Rio de Janeiro. E foi muito incrível, eu gostei muito, eu estive com ele naquele dia. Teve meet and greet, eu participei. Não sei onde está minha foto, isso é um erro, porque eu tirei muitas fotos com eles e eu não tenho todas, mas enfim, eu tenho tudo isso guardado aqui dentro. E esse show é muito legal. E de novela, eu tenho esses 2 aqui. Eu quero comprar mais, mas cadê o dinheiro, não é mesmo? Cuidado com el Ángel, que é protagonizado pela Maite, com William Levy. E Mi Pecado, que é protagonizado pela Maite com Eugênio Siller. Cuidado com el Ángel, eu acho uma novela chata, eu acho uma novela fraca, eu acho uma novela boba. Porém, tem o DVD mesmo assim. Mi Pecado eu já acho que é uma novela bem boa, bem mexicana, bem do jeito que eu gosto. E, enfim, adoro. Tem alguns DVDs que eu queria e eu tentei comprar quando eu fui pro México e não consegui. Que era Mulheres Assassinas, que tem a Dulce, a Maite e além delas a Belinda e a Angelique Boyer e o Poncho, enfim, tem várias pessoas. E eu não consegui. E eu também queria muito comprar Cadabra, os filmes do Poncho, tipo Volverte a Ver e aquela série que ele fez que eu adorei, não me lembro o nome, na Venécia. Então assim, eu não consegui comprar muitas coisas, porque essas coisas não vêm pro Brasil e quando eu fui pro México
não tinha mais. Mas se você tiver e quiser me vender, quiser me dar de presente, né, vamos aumentar essa coleção de DVDs, por que não? E aí, o último item que eu posso compartilhar com vocês é esse álbum de fotos. Tem fotos aleatórias aqui, mas também tem fotos minhas com RBD. Tipo, começa o álbum com a primeira vez em que eu conheci o RBD. Aqui estou eu, do lado do Poncho, e aqui estou eu, do lado do Christopher. Essa foi a primeira vez em que eu estive com eles pessoalmente, foi em 2008, em maio de 2008. E eu lembro que naquela época Meet and Greet não era uma coisa paga, era assim, a coordenação, que se chamava coordenação, né? Eles selecionavam pessoas de fã-clube, de comunidades, pra levar pro camarim. E aí eu vinha muito tempo tentando, gente, sério, tipo, desde começo de 2007 eu tava tentando. E, enfim, não tinha nada certo. E aí, faltando poucos meses, assim, pro show de maio, eu recebi um e-mail dizendo que tinha sido selecionada e estava entre os 10 escolhidos. Só que aí, tipo, meu nome veio assim, 11, Tati Machado. Eu, será que eu não tô dentro? Mas se eu não tô dentro, por que eu recebi esse e-mail? E eu fiquei muito tensa, sabe? Mas aí logo depois eles mandaram outro e-mail dizendo que aumentaram a lista para 15 fãs. E aí eu fiquei mais tranquila, porque o 11º, tipo, dane-se, né? Se o 14, se o 12, o 13, o 14 e o 15 estão confirmados, eu também tô. Então eu fiquei mais tranquila. O Christopher foi o primeiro com quem eu fui falar. Porque eu parei, assim, na frente do Christopher e eu fiquei. E aí eu não consegui falar nada, nenhuma palavra. E aí eu lembro que essa menina, que era a Cleidiane, que era dona de um fã-clube também, ela veio tirar essa foto com o Christopher e eu me meti, assim, tipo, super aleatoriamente. E é isso, né? Aí aqui tem esse momento da foto por outro ângulo. E aqui as fotos do Meet and Greet e tudo mais. E aí vamos passar um pouquinho para mostrar mais momentos. Esse aqui foi a segunda vez que eu estive com o RBD. Foi em novembro. Como eu já tinha contato com a produção por causa do show de maio, foi mais fácil eu conseguir. Mas não foi tão fácil assim. Eu só tive certeza de que eu ia vê-los, tipo, 20 minutos antes do show, sabe? E eu fui na cara da coragem, eu passei o dia inteiro atrás deles, em aeroporto, em hotel, em tudo. Nada deu certo, e aí quando eu fui pro show, eu falei, vou tentar. E aí procurei o pessoal da coordenação e tentei e deu certo. Então, eu tô aqui, segurando a mão do Christopher. Aí tem eu com o Christopher, eu com o Christian, eu com o Poncho, eu com o Christopher de novo. Não tenho foto com a Anaí porque ela saiu no meio do Meet and Greet. Sim, a Anaí é dessas. E não tenho foto com a Dulce porque a minha amiga, Ana Luísa, grudou na Dulce e não deu tempo. E a Maite não tava nesse show, como eu já contei pra vocês. E aí tem várias fotos do show. Ai, gente, que show maravilhoso. E aí, no dia seguinte desse show, que eu estive com eles no camarim, eu fui pro aeroporto porque eu ia viajar pro show de São Paulo, que eu disse pra vocês que eu assisti o DVD. Lembram? Então, no aeroporto, a gente chegou mais cedo e a gente encontrou com eles de novo. Então tem eu e a Dulce aqui. A minha câmera deu problema, então a foto tá meio mais ou menos. A Dulce aqui embaixo. E aí eu consegui tirar foto deles, ó, o Christian no telefone, o Poncho, o Christopher conversando, enfim. E aí aqui são fotos do show de São Paulo. Essa foto aqui tá fora de ordem, então eu vou tirar. E aí, em São Paulo, quando a gente tava indo embora de São Paulo, a gente encontrou com eles de novo. Então aqui eu consegui minha foto com a Dulce, que eu não tinha conseguido direito. E tem várias fotos da Dulce, do Poncho, do Christopher. Essa foto aqui, gente, vejam. Essa aqui, ó. Eu tava tão nervosa que minha câmera ficou no zoom. E aí minha foto com o Christopher saiu assim, a boca dele e um pedaço da minha bochecha. E esse dia foi muito legal, porque a Dulce saiu da área privada e foi com medo lá de fora e bateu vários papos com a gente. Foi muito legal. Esse aqui já é de dezembro, um mês depois, quando eles voltaram pra turnê do Adeus. De novo, né? Porque eles fizeram 2 vezes a turnê do Adeus.
E aí eu consegui entrar no camarim também, assim, no sufoco, nos 45 do segundo tempo, quando a porta ia fechar, eu consegui uma pulseira e eu entrei. E aí tem várias fotos. Ui, ai, que porrada. Tem eu aqui, ó, sempre tentando ficar mais perto do Christopher possível. Tem a Anaí segurando a camisa do nosso projeto, que era o Rebela-te com Causa, que foi por causa desse projeto, inclusive, que eu consegui vários camarins. E aí tem várias fotos do Meet, tipo, tem amigos meus aqui também, euzinha aqui, e fotos do show, obviamente, como não poderia faltar. Depois disso, eu estive em alguns meet and greets, não muito, mas alguns. Só que eu perdi boa parte das fotos. A única que eu salvei é essa aqui, que eu tô com o Christopher no primeiro meet and greet que ele fez. Foi um pocket show na Barra. Foi horrível porque a casa de show vendeu mais ingresso do que poderia. E aí a gente foi espremido na grade e eu precisei ser tirada por um segurança e só ouvi o show da parte médica. Foi muito ruim, mas foi ótimo estar com ele. E eu também estive com a Maite e o Christian depois disso, nesses 2 meet and greets. Eu não sei cadê minhas fotos, mas eu vou tentar recuperar, e se eu recuperar eu vou colocar aqui, em algum lugar desse vídeo. Uma dessas fotos eu tirei com a Ana Luísa, não, a Ana Flávia, que é minha melhor amiga, então ela deve ter, eu espero. E a outra eu tirei com a Lídia, eu acho que ela não vai ter, mas, enfim, eu vou tentar achar. E pra quem não sabe, na semana passada, o Christopher veio pro Brasil pra divulgar La Revolución de los Ciegos, que é o novo EP dele. E eu fui ao show, gente. Foi assim, olha, maravilhoso. Deu muita saudade, eu chorei. Foi lindo. Ele cantou Salva-me na época da RBD. Não gostei muito da escolha, porque, tipo, Salva-me é uma música que tem em todos os DVDs, praticamente, todos. E tem tanta música que eles nunca cantaram no Brasil. Tem tanta música que é, tipo, do Christopher que ele nunca cantou, sabe? Tipo, nunca teve Futuro X-Novo no Brasil. Nunca teve, pelo menos assim, né? Não com ele, no caso. Nunca teve Raio Rebelde, que é uma música que ele canta no medley do primeiro DVD. Então eu achei que a escolha de Salve-me não foi muito feliz, mas deu pra matar saudade, deu pra cantar junto e foi bem legal. E é isso, gente, eu sou muito fã, eu escrevia fanfictions de RBD, inclusive foi assim que eu comecei escrevendo. Então, se hoje eu sou escritora, se hoje eu escrevo livros e publico livros, é graças ao RBD também. E, enfim, muito obrigada a vocês que assistiram esse vídeo. Se vocês são fãs, assim como eu, compartilhem esse amor comigo. Eu vi recentemente alguma frase que eu não sei quem disse, nem sei se ela tá certa, mas que ser fã é você apoiar e ficar feliz pela arte alheia. Então é muito isso, assim, sabe? Tudo que cada um dos ex-RBDs faz é com muito amor e eu tô sempre apoiando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer minha coleção Rebelde. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo grande e até a próxima!